Olá, boa tarde, pessoal do segundo ano. Aqui segue a devolutiva da atividade 2, tá? Sobre ligações químicas, estrutura de Lewis, tá? Para essa atividade seria necessário a tabela de Pauli, né? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, tá? Então vamos para a devolutiva, onde eu vou colocar aqui a resposta de todas as questões, tá? Então, vou colocar aqui para vocês a primeira questão. Vocês estão vendo aí o enunciado. Tá? E nesta primeira questão, nós precisamos, primeiro, dentre esses elementos, estabelecer quais são os tipos de ligações, né? Se é covalente, se é iônica ou metálica. Lembrando que a covalente ocorre entre ametais, né? Então, eu preciso de 2 ou mais elementos que sejam ametais. Iônica, entre um metal e um ametal, né? E a metálica apenas entre metais, tá? Então, quando nós analisamos a tabela periódica, nós vemos que cloro e hidrogênio são ametais, tá? Então, forma uma ligação covalente. Cloro e carbono também são ametais, então forma a ligação covalente. Nitrogênio é um ametal. Nitrogênio não, gente, sódio, né? Na, eu esqueci de um azinho aqui, já arrumei, né? Então, o sódio, ele é um metal, cloro é um ametal, então ligação iônica. Cálcio é um metal, cloro é um ametal, também ligação iônica. E aí, ele pede para fazer as estruturas de Lewis das ligações covalentes, tá? Então, lembrando que o hidrogênio, ele tem apenas um elétron na sua camada, né, de valência, em todas elas só tem apenas um elétron e nada mais, tá? Então, do hidrogênio tá aqui em vermelhinho. E o cloro, ele tem 7. Portanto, então, um átomo de cada forma o HCl, que é o ácido clorídrico, tá? Então, o hidrogênio compartilha esse elétron dele com o cloro, e o cloro compartilha um deles, né, dos 7, com o hidrogênio, tá? Portanto, o hidrogênio fica com 2, que esse aqui, né, o que tá aqui sendo compartilhado, ele participa para ambos os átomos, né? Então, o hidrogênio pega esse aqui do cloro emprestado, ele fica com 2, está estável. E o cloro pega esse do hidrogênio emprestado e fica com 8, estável também. Então, lembrando que esses elétrons que são compartilhados é como, né, se eles fossem 2 elétrons, tá? Eles servem para ambos os elementos. A segunda aqui é um cloro com carbono. O carbono, gente, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Então, tá aqui, ó, os 4 dele em vermelhinho, tá? E o cloro, como já foi dito, tem 7. Então, o carbono, ele precisa de 4 para se estabilizar, para formar os 8. E o cloro, ele precisa de 1 apenas, tá? Então, a gente faz uma regrinha dessa forma, né? O carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência, tá? Quantos faltam para ele se estabilizar? Falta 4, né? 4, 4, 8. E o cloro? O cloro, ele tem 7. Quantos faltam? 1, né? 1 e 7 também dá 8. E aí, a gente faz uma cruzinha aqui, ó. Então, significa que eu vou ter um elemento deste e 4 elementos deste. Então, um elemento do carbono com 4 elementos cloro, tá? E aí, eu faço a distribuição, né, de uma forma que todos os elementos fiquem com 8 elétrons. E aqui, por curiosidade, tá? Não era necessário. Mas aqui, como eu demonstro a estrutura de Lewis de ligações iônicas, né? Na iônica, diferente da covalente, onde eles compartilham esse elétron que serve para os 2 elementos, na iônica, um doa e o outro recebe, tá? Então, eu tenho que mostrar aqui o caminho que o elétron faz, né? O sódio, ele tinha 1, doou para o cloro que precisava de 1. Então, o sódio, ele
perde esse elétron, ele não vai ter mais. E eu ainda posso fazer uma nova estrutura mostrando o sódio vazio, tá? E aqui no caso do cálcio, o cálcio ele tem 2, e aqui eu mostro eles caminhando, tá, para o cloro. E aí eu posso até fazer uma nova estrutura com cálcio vazio também, tá? E aqui eu também sigo essa mesma regrinha, porém com uma diferença, né? Enquanto aqui no carbono eu também preciso, né, e no cloro eu preciso saber quantos elétrons faltam para eles. Aqui, o metal, ele sempre doa. Então, aqui, ó, o cálcio, ele tem 2 elétrons, tá? Então, ele vai doar esses 2 elétrons, tá? Eu não preciso saber quantos faltam, né? Porque aí faltaria 6 para ele receber. Não, só que ele vai perder, ele vai doar esses 2 elétrons. E pro cloro, da mesma forma, quantos faltam para ele completar, né? Ele tem 7 na sua camada de valência, falta 1 elétron. Faço o xizinho de novo. Então, esse para esse aqui para esse. Eu vou precisar de 2 cloros e 1 cálcio. 1 cálcio ligado a 2 cloros, tá? Lembrando que aqui eu não faço quantos faltam para o metal. Para o metal, eu uso o número de elétrons que ele tem na camada, tá? A segunda questão tá aparecendo aí para vocês. Aqui, ele me deu número atômico, né, do ferro, Z é o número atômico, então ele tem 26 prótons, tá, na sua camada de valência. Consequentemente, se a carga dele é 0, ele tem 26 elétrons no total. Então, eu faço a distribuição eletrônica utilizando aquela tabelinha que eu falei no início, Linus Pauling, tá? Fiz a distribuição do ferro aqui, ó. Então, somando 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20, 26. Então, aqui, né, a última que ele chega aqui, ó, é no 3D10. Porém, né, ele só tem 26, a última, né, distribuição dele fica com 3D6. E aí, ele pergunta, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Ele tem 2, gente, por quê? Primeira camada, segunda camada aqui, ó. Então, tem segunda camada, terceira camada aqui, 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 e quarta camada, ele tem 2 elétrons. Resposta C, tá? Terceira questão na tela. Aqui, ó. Terceira, eu preciso fazer fórmula eletrônica, tá? A partir da tabela periódica eu consulto aí, faço a estrutura, né, de Lewis, que é a fórmula eletrônica, gente. A estrutura de Lewis é a mesma coisa para fósforo e hidrogênio, enxofre e hidrogênio, flúor e carbono, tá? Então, aqui estão eles. Posso utilizar aquela regrinha que eu falei para vocês, tá? Então, vamos lá. Hidrogênio. Ele tem 1 elétron na camada de valência. Ele precisa de mais 1 para se estabilizar, porque ele se estabiliza com 2, certo? O fósforo, ele tem 5 na camada de valência. Ele precisa de 3 para se estabilizar. Põe a cruzinha aqui, ó. Vou precisar de 3 hidrogênios, 1 fósforo, 1 π. Então, eu ponho um π aqui no centro, ligados aos hidrogênios que sempre estarão nas pontas, tá? Aqui, ó, enxofre e hidrogênio, mesma coisa, tá? Hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência, precisa de mais 1. O enxofre, ele tem 6 na camada de valência, precisa de mais 2. Faço a cruzinha aqui, ó. Vou precisar de 1 S e 2 Hs, tá? S no centro e os Hs sempre nas pontas, tudo bem? CF4, carbono e flúor. Novamente, essa mesma regrinha, tá? Carbono e flúor. Carbono eu tenho 4 elétrons na camada de valência. Flúor eu tenho 7 elétrons. É o mesmo do cloro, tá, gente? Então, aqui eu preciso de 1. Carbono eu preciso de 4. Faço a cruzinha. Vou ter 1 carbono
e 4 flúors. Põe o carbono no centro e os 4 flúors em volta. E vou fazendo os compartilhamentos, tá, gente? Aqui, ó, os vermelhinhos são os elétrons do hidrogênio. Em pretinho aqui tá do fósforo, que é a mesma coisa. Em vermelhinho os elétrons que o hidrogênio tem. E aqui os 6 do enxofre, né? Ele só compartilha 2 com cada hidrogênio. Aqui eu tenho em pretinho os elétrons do carbono e em vermelho os elétrons de cada flúor, tá? E fica dessa forma as distribuições eletrônicas. E agora, quarta questão, tá? Quarta questão, ele dá as fórmulas de Lewis de alguns átomos, né? Ou seja, os elétrons que tem na camada de valência de alguns elementos, e pede, né, para que nós digamos aqui qual a única forma que não é possível de se formar. Aqui, ó, a única que não dá certo é aqui, ó, HC4, tá? Aqui eu fiz todas as estruturas de Lewis, mas nós podemos também realizar aquela regrinha que eu falei para vocês, tá? Lembrando, o hidrogênio aqui, ele precisa de um elétron e o cloro também precisa de um. Então, eu vou ter um elemento de cada, tá? Aqui, ó, Cl2. Cada cloro precisa de um elétron, então eu vou precisar de um de cada. Mesmo sendo o mesmo elemento, tá, gente? A gente trata como se fosse 2 diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, um Cl que tem 7 elétrons na camada de valência ligado a outro Cl que tem 7 elétrons na camada de valência. Cada um precisa de um, eu vou ter um elemento de cada, tá? Água e hidrogênio. Hidrogênio precisa de um, oxigênio precisa de 2, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o hidrogênio precisa de um elétron. O oxigênio tem 6, então precisa de 2. Faço aqui a inversão, tá? Então, eu vou ter um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. NH3. N tem 5 na sua camada de valência, então ele precisa de 3. Hidrogênio tem 1, precisa de 1. Vou ter 1 hidrogênio, 3 hidrogênios. E o CH4? Carbono, como eu falei, ele tem 4, precisa de 4. Hidrogênio tem 1, precisa de 1. Então, eu vou ter 1 carbono com 4 hidrogênios. Então, a estrutura correta seria CH4 e não HC4. Portanto, é aí, tá? Questão 5. Escreva a fórmula eletrônica da água e da água oxigenada. Tá, gente? Lembrando, como eu falei, hidrogênios sempre estarão nas pontas. Então, portanto, né? O oxigênio, eu coloco a estrutura dele aqui no centro, com 6 elétrons em sua camada de valência. Ele compartilha apenas um dos seus elétrons com o hidrogênio, porque cada hidrogênio só precisa de um. Então, aqui, ó, hidrogênios nas pontas, oxigênio faz uma ligação entre eles primeiro, tá? Então, eles compartilham esses dois aqui no meio e aqui nas pontas com hidrogênio. Dessa forma, tá? Vou colocar mais próximo para vocês entenderem quais são elétrons do oxigênio direito e quais são do oxigênio esquerdo. Aqui, ó, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deste hidrogênio aqui, ó, tá circulado de roxinho. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, este aqui de cima é desse oxigênio, esse de baixo é deste oxigênio. Eles estão compartilhando, tá? E aí, um deles é compartilhado com outro hidrogênio. Tudo bem? E a última, eles dão, né, elementos hipotéticos aí, chamados de A e B, e dão os números atômicos. Então, eles têm, o A tem 6 elétrons no total e o B, 8 elétrons no total. Fazendo a distribuição eletrônica, o A fica com 4 elétrons na camada de valência e o B com 6 elétrons na camada de valência.
Então, fazendo aquela regrinha que eu falei para vocês, o A tem 4 na camada de valência, precisa de 4. O B tem 6 na camada de valência, então ele precisa de 2, não é isso? Cruzando aqui, né, eu vou fazer, ó. Então, esse aqui, eu vou ter 2A e 4B, certo? Só que eu posso simplificar isto, tá, gente? Então, eu vou dividir aqui, ó, tudo por 2. Então, eu consigo ficar com um elemento A e 2 elementos do B, tá? Aqui eu tenho que chegar no menor número possível. E aí, aqui, ó, 1A ligado a 2Bs, tá? E, né, todos eles ficam com 8 elétrons na sua camada de valência, ó. 4 com 4, 8. 4 com 4, 8. 4 com 4, 8. E é isso, gente. Até mais.